Nós temos conversado esses domingos do mês de abril, um pouquinho sobre essa série de mensagem, o sabor agridoce da cruz, e a gente tem descoberto que algumas vezes, dependendo do ponto de vista que a gente olha para a cruz, a gente é obrigado a sentir um sabor amargo da cruz. Ainda mais quando a gente descobre que a cruz, na verdade, ela é uma culpa nossa. Por mais que a gente tente crucificar os judeus do primeiro século, que a gente tente crucificar os homens que entregaram a Cristo, Judas muitas vezes, mas a culpa da cruz é nossa. E aí semana passada a gente viu que também é nossa culpa a quantidade de sofrimento que Cristo teve na cruz. Porque a gente viu semana passada que não foi só por causa do meu pecado, do seu pecado, mas foi por causa do pecado de todo mundo, e do pecado de todo mundo desde o primeiro século e desde antes disso. Isaías, no capítulo 53, já falava que no primeiro século as pessoas iam tomar aquelas atitudes, e a gente se deparou que nos dias de hoje ainda tomamos algumas atitudes muito parecidas com aquilo que foram vividas antes e são vividas nos dias de hoje. Hoje a gente vai começar a experimentar um sabor um pouquinho mais agradável dessa cruz. Porque hoje, justamente no dia de Páscoa, é o dia que a gente relembra não a morte de Cristo na cruz. Porque nascer, viver e morrer, muitos profetas fizeram isso. Muitos, entendo a minha aspa agora, muitos cristos fizeram isso. Quantas pessoas não se levantaram na terra dizendo que era Cristo, e segundo a palavra de Deus, muitos vão chegar diante de Deus no dia final e falar, olha, fizemos milagres em teu nome, fizemos curas em teu nome, e Deus vai falar, olha, aparta-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas o único que morreu e ressuscitou pela sua própria força e pela sua própria capacidade é Cristo, Ele na cruz. E hoje a gente comemora um pouco dessa vitória, porque a morte, ela foi vencida por Cristo na cruz. Por isso eu gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 24, para nós lermos do versículo 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, a gente vai ver a história de dois discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35, diz assim: naquele mesmo dia, que dia é esse? Aquele domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou, e algumas pessoas foram ao sepulcro e acharam o sepulcro vazio, inclusive Pedro, não acreditando na palavra das mulheres, voltou ao sepulcro e viu o sepulcro vazio. E aí está dizendo, naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estavam afirmando que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse, como vocês demoram para entender a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam,
Jesus fez como que iam para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos dele foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando eles nos falavam na estrada e nos explicavam as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Esse texto aqui eu já vi muitas pessoas dizendo: olha, aquele momento em que eles não enxergavam a Cristo, mas não entendiam que era Cristo, lágrimas dos olhos dele, por isso impedia eles de encontrar. Eu já vi pessoas dizendo: olha, pelo horário que eles estavam caminhando, devia ser já aí 5h30, 6 horas da tarde, já estava um pouco escuro, então eles não conseguiam observar que era Cristo. Quando a gente olha o texto de forma minuciosa, a gente vai ver que realmente é um ato divino, de Cristo, de Deus não permitir que esses homens olhassem para Jesus e o reconhecessem. A gente vai caminhar, mas eu quero partir desse princípio, é um ato divino. Deus fez com que aqueles homens não enxergassem a Cristo, pois Cristo tinha mais uma última lição a dar para eles. E essa última lição eu gostaria de olhar e aplicá-las em nossa vida, e começar relembrando dessa lição aquilo que Jesus fala para eles, trazendo novamente um pouco do sabor amargo do que a cruz tem que trazer a cada um de nós. O texto vai dizendo assim no versículo 20 e versículo 21. O chefe dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificarem. Aí, os discípulos já estão falando para Jesus: olha, Jesus morreu e foi dessa forma. E ele diz: a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que isso tudo aconteceu. Os discípulos estão confessando ali para Cristo, de certa forma: olha, agora a gente perdeu a esperança. Porque a gente olhou para Jesus Cristo e nós tínhamos uma imagem de que ele ia agir de certa forma. A gente imaginava que ele fosse libertar o nosso povo da tirania romana que a gente vive. E a gente imaginava que através das atitudes dele, a paz agora ia reinar para sempre. E aí eles confessam: a nossa esperança foi por água abaixo. Infelizmente, a nossa esperança acabou. E eu queria assim perguntar: quem muitas vezes não compactua desse sentimento? Alguma circunstância em nossas vidas que nos leva a: puxa vida, eu tinha esperança que esse ano fosse melhor do que o ano passado, mas a gente está no mês de abril, já aconteceu tanta coisa que eu já vi que o ano não vai ser bom. Eu estava com esperança que esse ano aqui eu ia finalmente dar entrada numa casa, né? Só que meu carro já quebrou 2 vezes, tive que consertar ele e já não foi esse ano que eu vou dar entrada numa casa. Eu não sei quantos sentimentos que geram na gente essa falta de esperança, quantas indicações que o caminho nos mostra que gera na gente essa falta de esperança. Só que se a gente olhar minuciosamente no texto, os discípulos estão falando: olha, a gente perdeu a esperança porque Cristo agiu dessa forma. E mais uma vez a gente vai observar que a falta de esperança que as pessoas têm não é porque Cristo agiu de uma forma, mas é porque Deus não age da forma que a gente imagina. O texto está dizendo assim: olha, a gente esperava que esse Cristo Jesus fosse agir dessa forma, daquela forma, agir desse jeito e atuar daquela forma. Isso relembra aquilo que a gente conversou um pouquinho na semana passada, que muitas vezes a nossa esperança é frustrada porque a gente espera que Cristo vai agir da maneira que eu imagino que Cristo deva agir para resolver o meu problema. Os homens estão dizendo: olha, eu esperava que Cristo, em vida aqui agora, mudasse a nossa história. Aí estão dizendo: mas ele já morreu. Já faz 3 dias que ele morreu e não mudou nada. Via de regra, a nossa frustração e esperança é dada porque a gente imagina: Cristo vai responder a minha oração desse jeito. E ele age de uma outra maneira. E uma outra coisa,
a vontade que a gente tem de colocar a culpa em outra pessoa. Foi isso mais ou menos que a gente vem conversando nesses últimos 2 domingos. É sempre mais fácil colocar a culpa em alguém. Quem aqui é casado, ou já teve algum relacionamento, namoro e tudo mais, observe como a maioria das brigas feias que acontecem com o casal é justamente porque a gente tem essa dificuldade de assumir a culpa. É sempre mais fácil, no meu caso, culpar a Carla. Olha, se você fizesse do meu jeito, seria simples. E normalmente a culpa que eu coloco sobre ela é porque ela não agiu da forma que eu esperava. O sabor amargo que esse texto nos mostra é que justamente Cristo não age da forma que eles esperavam, e aí eles precisam achar um culpado para aquela questão. O sabor amargo no nosso relacionamento com Deus, ou no nosso relacionamento de forma geral, é que normalmente a gente espera que alguém, e isso se baseia muito no nosso casamento, a gente espera que o nosso cônjuge, a nossa mulher, o nosso marido, tenha a atitude daquele jeito. E aí ele não tem essa atitude. E aí qual é a culpa do casamento ter acontecido aquela briga? Já conversou com alguém divorciado? De quem que é a culpa do divórcio? É sempre da outra pessoa. É por causa da minha esposa. É por causa que a minha esposa fez isso, eu divorciei. É por causa que o meu marido fez aquilo, eu divorciei. É porque a pessoa não agiu da forma que nós esperávamos. Os discípulos estão falando justamente isso para Cristo. Olha, nós esperávamos que Ele viesse para mudar a nossa história. Ele não mudou. Ele morreu. E a culpa foi de quem? Foi dos nossos líderes, que entregaram Ele para morrer. Via de regra, a nossa falta de esperança, ela se alimenta porque quando a gente se relaciona com Cristo, a gente espera que Cristo haja da forma que a gente quer que Ele age. E quando não age, a culpa é de quem? A culpa é de Cristo. Nunca é minha. A culpa é de Cristo. Esses discípulos estão sempre jogando a culpa em alguém, porque Cristo não agiu da forma que eles esperavam. O problema é que eles estavam falando justamente com Cristo. E aí vem um puxãozinho de orelha que Cristo vai dar na gente. Ele fala assim, olha, então Jesus lhe disse, como vocês demoram para entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse, e assim recebesse de Deus toda a glória. Dá uma olhada no puxão de orelha que Jesus dá naqueles homens. Está dizendo assim, olha, como vocês demoram para entender e crer naquilo que os profetas disseram. Conta uma história que uma mãe chegou para o filho e falou, filho, é o seguinte, você tem ido mal o ano todo na aula, na escola, daqui 2 meses eu vou ter uma reunião com a sua professora, reunião de pais e alunos, e é bom que você se supere, e é bom que você se destaque, porque se você continuar indo mal na escola desse jeito, você não vai ganhar seu presente de aniversário. Aquela ameaça que mãe faz para filho, sabe? Ou você age bonitinho, ou você não vai ganhar a recompensa do presente de aniversário. Passou 2 meses, chegou o dia da reunião na escola, a mãe foi para a escola, pais e mestres naquela reunião. Chegou o momento da professora comentar sobre aquele aluno, e a professora assim, sabe, cheia de dificuldades, quais palavras usar para mostrar para aquela mãe que o filho ainda não tinha melhorado, sabe? E aí cheio de outros pais, e ela com dificuldade, a professora olha para a mãe e fala, mãe, o seu filho, olha, ele se destacou esse mês. Esses 2 meses, ele demonstrou em atitudes que ele é um aluno, ele é um jovem obtuso. E a mãe chega em casa, olha para o filho, filho, finalmente você se destacou. A professora falou que você é um obtuso, eu estou orgulhoso de você, meu filho. Sem a mãe saber e sem a mãe entender que obtuso, na verdade, a professora estava chamando o menino de burro, de ignorante e tudo mais. Porque a mãe tinha um certo conhecimento e aquela palavra obtuso para ela era um elogio. Jesus está falando mais ou menos a mesma coisa para esses discípulos. Olha, vocês são ignorantes, vocês são obtusos, vocês não estão compreendendo direito o que está acontecendo. Sabe qual é o maior problema desses discípulos? E esse muitas vezes é o nosso maior problema, digno de um puxãozinho de orelha. É que esses discípulos, eles já sabiam alguma coisa, mas ainda eles não sabiam de tudo. Esse é o maior problema nosso. Quem aqui depois de algum tempo caminhando na igreja, lendo a Bíblia, começou a ler textos bíblicos e falou, nossa, agora estou entendendo tudo a Bíblia. Estou entendendo de fio a pavio a Bíblia. Ou começa a se relacionar com Deus e depois de algum tempo fala,
estou assim com Deus. Toda vez que a gente começar a ter essa atitude, achar que a gente está entendendo muito a Bíblia, ou conhecendo tudo, vamos ficar espertos, porque Jesus está falando assim para ele, olha, vocês entendem, vocês compreendem, mas ainda não compreendem tudo. Sabe, via de regra, quem mais sofre por ser obtuso dentro da igreja? Adivinha? Pode falar. É o pastor. Via de regra, quem mais sofre, que tem que receber esse puxão de orelha na igreja, via de regra, é o pastor. Sabe por quê? O pastor, quando ele começa a se preparar, antes dele ir para o seminário, ele já começa a trabalhar um pouco na igreja, já começa a pregar um pouco na igreja. Sem ser seminarista, ele já começa a dar aula de escola dominical. Aí as pessoas, para incentivar ele, chegam para ele e falam assim, você já é um pastor, eu já vejo em você, eu já vejo em suas atitudes a vida de um pastor. Aí ele já começa. Ele vai para o seminário achando que ele vai só cumprir 4 anos do seminário ali, mas ele já é o pastor. Quando ele vai para o seminário, no primeiro ano do seminário ele recebe um diploma, que ele se sente um pouco ofendido, mas do diploma está chamando assim, calouro burro. E tem a foto de um jumentinho no diploma, que é para ele se situar que ele ainda não sabe nada. Só que daí ele passa 4 anos no seminário, estudando hermenêutica, exegese, poimênica, grego, hebraico, homilética, esses monte de nome bonito. Aí ele vem para a igreja, ele chega na igreja, ele fala, eu sei falar grego, eu sei hebraico, eu sei fazer uma hermenêutica, eu sei fazer uma homilética, eu olho para o texto, eu digo a raiz da palavra, as pessoas na igreja acham que eu sou muito inteligente. E daí, se o pastor não tomar cuidado, ele vem com esse consentimento, eu sei, eu entendo. E esses discípulos estavam assim, olha, a história dizia que esse Jesus viria para mudar o mundo, a história dizia que esse Jesus viria para mudar e restaurar a nação de Israel, a história... Jesus está falando, olha, vocês entendem, vocês creem, mas ainda vocês não entendem e ainda vocês não creem em tudo. Tomem cuidado, isso é um puxão de orelha que a gente tem que ficar muito esperto. Cada vez que a gente começar a se relacionar com Deus, ou a gente começar a ler a Bíblia e falar, agora eu estou entendendo tudo, olha, comecem a pisar em ovos que provavelmente a gente não tem entendido nada. A gente tem dado um curso de quarta-feira aqui de hermenêutica, e às vezes a pessoa termina o curso e fala assim, pastor, olha, eu confesso que eu saí com mais dúvida do que quando eu entrei. Graças a Deus por isso, porque quando a pessoa fala, pastor, agora eu entendo tudo da Bíblia, está na hora de ouvir Jesus falando assim para ele, olha, como vocês demoram para entender e para crer as Escrituras. Jesus está falando assim para a gente, olha, vocês se decepcionam comigo por causa disso, porque vocês demoram para entender e para crer em tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E aí ele vai dizer, olha, era preciso que o Messias sofresse, recebesse de Deus toda a glória. Ele está dizendo, era preciso que eu morresse, mas que essa morte fosse vencida. Parem de ser lentos, parem de ser obtusos. A maior ignorância que uma pessoa pode ter é achar que o conhecimento dela já está completo. E era os sentimentos desses discípulos. E é o nosso sentimento se a gente não tomar cuidado. E Jesus está falando para eles, olha, eu tenho algo para ensinar para vocês. Eu tenho algo para mostrar para vocês que a morte foi vencida. E aí o texto vai se encerrando dizendo o seguinte, então Jesus entrou para ficar com os dois. Já era tarde, Jesus queria ir embora, eles falam assim, Jesus não vai, fique com a gente. Já é perigoso caminhar na estrada à noite. Imagine, se você apagar todas as luzes da cidade, você tem coragem de ficar caminhando pela rua à noite. Você fala, Jesus, é perigoso, fique. E aí o texto vai dizendo o seguinte, que Jesus entrou, ficou com eles, sentou à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. E aí o texto vai dizer o seguinte, aí os olhos dele foram abertos e eles reconheceram a Jesus. Observe que esse texto é uma ação plenamente de Cristo. Cristo olha para a gente e fala assim, peraí, esses homens acham que sabem de tudo e ficam se decepcionando constantemente comigo. Eu tenho que dar um puxão de orelha neles dizendo assim, olha, vocês ainda não entenderam tudo. Vocês ainda não compreenderam tudo. Vocês são um pouquinho lentos para entender tudo que eu tenho para explicar para vocês.
Jesus olha para a gente e fala assim, olha, se eu esperar eles descobrirem sozinho todas as maravilhas que eu tenho para mostrar para eles, não vai dar. Aí Jesus fala, deixa eu agir. O texto mostra esses homens entrando numa hospedaria. A gente tem que imaginar o seguinte, hospedaria da época não é como os hotéis de hoje em dia. Você vai nos hotéis hoje em dia, você vai no momento do café, da janta, você vai lá e se serve. As hospedarias da época, elas eram pequenas. Normalmente tinha um anfitrião que recebia as pessoas e dava a honra de receber essas pessoas. O que ele fazia naquela época? Todo anfitrião, ele era o responsável por partir o pão e para distribuir para as pessoas. Olha o que o texto mostra, que Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão. Jesus toma a iniciativa que ele fala assim, eu preciso me apresentar para esses homens, porque no que depender deles, eles jamais vão compreender a maravilhosa graça de eu ter vencido a morte. Por conta própria, eles jamais vão compreender o quanto eu sou poderoso para vencer a morte. Esse texto mostra um reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós somos pequenos e fracos, quando nós desenhamos aquilo que Cristo precisa fazer, e como esperamos que Ele haja, de um Cristo olhando para a gente e falando assim, olha, esses homens são lentos, esses homens são ignorantes, esses homens são obtusos, eu vou precisar mostrar para eles que eu sou capaz de vencer a morte. E aí o texto diz o seguinte, aí os olhos dele foram abertos. A atitude de abrir os nossos olhos partiu de Cristo, quando ele quebrou o ritual de ser o anfitrião da casa, pegou o pão e partiu. E olha a alegria desses homens como se transformou. Eles se levantaram logo quando descobriram que era Jesus Cristo e voltaram para Jerusalém. Quem se lembra, no começo do texto, fala o seguinte, que de Jerusalém para Emaús é um caminho aproximadamente 10 quilômetros de caminhada. Esses homens caminharam 10 quilômetros, sentaram, comeram com Cristo, e o texto diz que no mesmo instante que eles descobriram que era Cristo, eles voltaram caminhando 10 quilômetros ainda. Na segunda-feira, eu estava aqui na igreja, de repente, eu precisei sair para uma reunião. Quando eu voltei, na garagem de casa tinha um guarda-roupa que eu e a Carla compramos, e ele estava desmontado. Aí eu levei esse guarda-roupa para casa e falei, eu vou montar esse guarda-roupa. Não é muito a minha área de marcenaria, mas eu vou montar esse guarda-roupa. Resultado, para montar um guarda-roupa de 2 portas e algumas prateleiras só, eu com a minha extrema habilidade de marceneiro, levei mais de 3 horas para fazer isso. Mas montei o guarda-roupa. Hoje a porta ela não fecha muito direito, tem um vão na porta, mas eu montei o guarda-roupa, né? E aí na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira, fiquei tentando imaginar como que montar um guarda-roupa fez doer tanto a minha perna. Para os irmãos terem uma ideia de quão enferrujado eu estou. Eu montei um guarda-roupa, na terça, na quarta e na quinta eu não aguentava dor na coxa esquerda. E eu fiquei pensando, como minha coxa esquerda doía tanto por eu ter montado um guarda-roupa. Até agora eu não entendi, mas mostra o quanto eu estava enferrujado, né? Esses discípulos, eles haviam caminhado 10 quilômetros. E o texto fala assim, eles falam para Cristo, não vá adiante, é perigoso, fique com a gente, vai escurecer, você pode ser assaltado. E eles constrangem a Cristo a ficar com eles. Quando Cristo faz a divisão do pão, e eles reconhecem ser Cristo, eles não se importam com a distância, eles levantam e voltam para Jerusalém. Eles não caminham, mas agora eles correm de volta 10 quilômetros para se encontrarem com aqueles outros homens e dizerem, olha, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, e mais uma vez ele triunfou. Eu quero que a gente saia daqui hoje, olhando para os nossos planos. Quantos planos você fez para esse ano de 2014? Quantos projetos você fez para esse ano de 2014? Eu tenho os meus. E eu confesso que alguns já foram frustrados. Esse ano eu e a Carla, a gente vai ser padrinho de 3 casamentos. De 3. Todo projeto financeiro que eu tinha esse ano foi por água abaixo. Eu tenho 3 casamentos para a gente ser padrinho. O bom é que um casamento é em Santa Bárbara, outro é em Barra Bonita, outro é em Pirassununga. Então eu vou repetir a roupa nos 3, né? Mas são 3 casamentos que a gente vai ser padrinho. Os meus projetos, a maioria deles foram frustrados esse ano, porque eu estou com o meu orçamento bem comprometido esse ano com presente para ser padrinho de casamento. Mas quantos projetos a gente tem? Esse texto mostra assim, seres humanos fazendo um projeto, e esse projeto, por mais simples que seja, sendo fracassado.
e mostra Deus fazendo um projeto. E esse projeto, mesmo que esteja passando pela morte, esse projeto não é fracassado, porque ele tem uma vitória no final. A vitória de Cristo sobre a morte. Quais são os nossos projetos? Eu tenho certeza que quando a gente apresentou esses projetos para Deus, a gente apresentou mais ou menos assim: Senhor, até julho desse ano eu preciso estar em tal etapa, para em agosto desse ano chegar em tal etapa, para em dezembro eu concluir meu projeto. Aqui com a construção da igreja a gente está assim, ó, daqui 15 dias termina o banheiro, aí começa o telhado, para daqui 5 meses estar pronto. Toda vez que a gente faz projeto, a gente faz com prazos e com os passos. E via de regra ele dá errado. Por quê? Esse texto mostra seres humanos falhos, que Deus olha para a gente e fala assim: vocês são lentos demais, vocês são obtusos demais. A gente não compreendeu ainda tudo, a gente não entendeu ainda tudo. Aí vem Cristo, parte o pão e fala: olha, o meu projeto é muito maior. Enquanto vocês acham que a morte pode me vencer, eu venci a morte. Eu quero que a gente saia daqui hoje com uma mensagem de Páscoa que nos traga esperança. Enquanto os nossos projetos são falhos e eles são limitados, porque para eu concluir esse projeto eu não posso ser padrinho de 3 casamentos esse ano. Eu sou, então não concluo meu projeto. Mas porque ele é falho. O projeto de Deus aos nossos olhos, Cristo para nos salvar não podia morrer. Ele vem e morre, mas ele vence a morte, ele vence a cruz. E ele olha para a gente e fala assim: olha, não sejam lentos, confiam, creem em mim, em tudo creiam em mim, porque eu venci a morte. Isso tem que transformar em nossa boca um sabor doce, porque enquanto os nossos projetos são limitados, o projeto de Cristo na cruz é muito maior. Quais são os nossos projetos para esse ano de 2014? Quais são os nossos sonhos para esse ano de 2014? Não se limite à nossa pequenez, não se limite àquilo que nós somos, mas ouça Cristo dizendo assim: olha, não sejam lerdos, não sejam obtusos, creiam somente em mim. E observem que nenhuma morte pode limitar o meu projeto. Que eu venci a morte, eu posso vencer o seu projeto. Entregamos os nossos projetos na mão de Cristo, na mão de um Deus que não é limitado, na mão de um Deus que é capaz de vencer e vencer a morte.